A vida é ou não é real? Será que tudo o que vemos, as pessoas, as nuvens no céu, as estrelas, e tudo o que conhecemos são reais? Será que você é real? E se de repente você descobrisse que tudo que existe à nossa volta, inclusive você, é uma simulação? Será que somente você existe? Ou será que todos somos personagens conscientes dentro de uma simulação que não façamos ideia da existência? E se o lado de fora do universo for a realidade verdadeira, e nós estamos dentro de um tipo de megacomputador? Será que é possível escapar dessa simulação? Diria que há mais probabilidade de estarmos a viver numa simulação do que o contrário. Esta é uma opinião partilhada por outros cientistas e figuras públicas, como Elon Musk. Mas será que realmente vivemos em uma simulação? E se houvesse uma maneira de escaparmos dela, ou de pelo menos sabermos que estamos em uma? É o que vamos descobrir no vídeo de hoje. Um estudo publicado em 2020 mostra que as probabilidades de estarmos a viver numa realidade simulada ou numa realidade base, que é uma existência que não é simulada, são praticamente as mesmas. Mas calma aí, vamos por partes. Primeiramente vamos supor que estamos mesmo a viver numa simulação. Neste caso, o cientista de computação Roman descreveu como é que seria viver nesta realidade simulada, e como poderíamos escapar dela. Num artigo recentemente pré-publicado no portal ResearchGate, Roman escreve que o primeiro passo é tentar descobrir em que tipo de simulação estamos. Sim, existem tipos de simulações. Uma é a simulação parcial, em que um ambiente virtual é simulado e em que agentes não simulados são imersos, como se fosse uma realidade virtual, que nem naquele episódio de Rick and Morty, em que o Rick vive outras vidas num tipo de realidade virtual. E a outra é a simulação completa, em que tanto o ambiente quanto os agentes são gerados. Isso significa que todos somos simulações, não somos outro alguém. Seria como se fossemos personagens de um jogo, mas que não há ninguém nos controlando. Para escapar do primeiro cenário, em que na verdade somos outras pessoas, desencadear um desligamento pode ser suficiente para voltar à realidade básica. Porém, no segundo cenário, exigiria uma abordagem mais sofisticada. Um método seria forçar os simuladores a aumentar cada vez mais o poder computacional para simular a nossa realidade. Talvez pudéssemos enviar sondas von Neumann para os cantos mais distantes do universo, numa tentativa de aumentar deliberadamente o consumo de recursos. Ou poderíamos executar as nossas próprias simulações. Ora, se vivêssemos numa simulação parcial, conseguiríamos quebrá-la e ver o que há por trás dela. Um exemplo: quando jogamos Minecraft, apenas blocos próximos a nós que renderiza, todo o resto do mapa não está lá. E quando você vai avançando, o que estava atrás vai desaparecendo, porque não tem ninguém lá para ver. Mas se você estivesse em todos os lugares ao mesmo tempo, o jogo teria que renderizar todos os lugares em que você está, e cada vez mais em que ele renderiza, mais lento e travado o jogo, e o seu celular ou computador ficará. E logo você notaria bugs no jogo. Mas se vivermos numa simulação em que todos somos somente simulações, ou seja, uma simulação total, seria extremamente perigoso descobrirmos ou tentássemos escapar da simulação. Por que correríamos o risco de pôr um ponto final à nossa existência, caso os nossos simuladores simplesmente puxassem o cabo da tomada? Na verdade, eles podem fazer isso quando quiserem, e sem qualquer motivo desligarem a simulação, fazendo com que eu, você, e tudo que existe no universo deixaria de existir em um piscar de olhos. Ramon, o cientista que eu falei no começo, sublinha que estamos no primeiro estágio inicial de pesquisa das possíveis maneiras de escapar. O próximo passo seria investigar mais a estrutura do universo e principalmente a mecânica quântica. Basicamente, a teoria da simulação sugere que se os humanos continuarem a avançar por centenas, milhares ou mesmo milhões de anos, será bastante seguro afirmar que nós teremos muito poder computacional. Com todo este poder, é provável que os nossos descendentes fiquem curiosos o suficiente para executar simulações de antepassados, para saberem como chegaram até lá. Se isso já aconteceu,
significaria que a grande maioria das pessoas são simulações dos descendentes avançados da humanidade original e, se for esse o caso, é mais racional supor que você é uma das simulações em vez de um dos humanos biológicos originais. O que seria mais louco é que, se formos uma simulação dos humanos do futuro, o seu verdadeiro eu poderá estar te vendo neste exato momento, através de um computador, uma tela 3D ou algo do tipo. Dada a velocidade com a qual a tecnologia avança, daqui a centenas de milhares de anos teremos computadores inimaginavelmente superiores, softwares complexos, altíssimo conhecimento de física e, talvez, estabelecido a teoria do tudo. Com todo esse poder computacional e conhecimento sobre nosso universo, poderíamos criar uma simulação sobre a vida da própria civilização que existiu no passado. E os conceitos de física, química, biologia, seriam tão perfeitamente inseridos que, para as mentes simuladas, seria praticamente impossível distinguir se eles são reais ou programados. Então nós mesmos podemos ser os humanos que vão criar a realidade simulada dos humanos do passado, mas, do ponto de vista de probabilidade, as chances são muito baixas. Não é impossível, mas quase. Isso sem contar que podemos ser uma simulação dentro de outra simulação, o que é mais complexo ainda. Não se sabe se vivemos em uma simulação ou não, mas a chance de estarmos vivendo num ambiente simulado é extremamente alta, na casa dos bilhões. Obrigado, e até a próxima.